1, valendo! Oi, bem-vindo ao canal Sem Nome. Estamos ainda vetando o nome, galerinha, como que vocês estão? Já já vai chegar um nome bem legal pra vocês. Eu e a Thalita estamos conversando muito para trazer um nome bem bacana pra vocês. E também vários outros conteúdos pra vocês que gostam da gente e do gênero terror, horror, casos criminais. Como hoje a nossa pauta do vídeo é sobre uma série que lançou recentemente na Prime Video. Thalita? Tremembé. Então, deixando claro, este conteúdo é referente à série em si. A gente não vai falar dos casos, pode ser que a gente cite alguns, mas a gente vai deixar a nossa visão e não vamos falar referente a culpado, a vítima, ou o que a gente acha sobre os criminosos em si. No nosso vídeo, nós estamos gravando justamente para falar sobre a nossa visão, a pauta do vídeo, como que foi gravado, a nossa opinião, galerinha. Então, pedimos para vocês de casa acompanhar e ter uma visão, uma opinião. Mas saiba que é um vídeo que vamos expressar a nossa opinião, né? E contém spoilers. Contém spoilerzinhos, galera. Então, nós recomendamos vocês assistirem e depois assistir e deixar as suas opiniões aqui abaixo. Então, Gi, você já ouviu falar da prisão mais famosa do Brasil? Com certeza. Complexo Tremembé, que fica localizado no interior de São Paulo. Claro. Então, lá, ultimamente está abrigando alguns criminosos. Esses são os criminosos que, vamos dizer, são os mais famosos do país. Sim. Do nosso Brasil e de São Paulo. Sim. Então, a realidade em si virou uma série. Sim. Mostrado, e hoje a gente vai mergulhar nisso, que é uma nova produção do Brasil. Graças a Deus o Brasil fez uma série decente, Graças que a a gente Deus. pode falar. E essa série tá dando o que falar, né? E fora que também, galera, conta muitos atores e atrizes incríveis também. Eu, particularmente, no começo eu não tava botando muita fé na série, tava muito hypado a série, então eu não tava botando muita fé na série, mas eu quis dar uma chance porque eu, particularmente, adoro os filmes nacionais, as séries nacionais, e eu quis assistir pra nós debatermos sobre isso, né, Thalita? E também porque eu enchi o saco dela pra ver. Isso é verdade. Isso é totalmente verdade. Então, galerinha, hoje vamos falar sobre o Complexo Tremembé. Vamos trazer para você algumas pautas sobre as gravações, trazer alguns fatos sobre o próprio livro, né? E também falar um pouco sobre os atores e as atrizes que fizeram cada personagem ali. E desculpem a descrição, pessoal. Tá, é isso. O que é a série Tremembé? Com 5 episódios intensos de 45 minutos, Tremembé é uma série de true crime baseada no livro do jornalista Ulysses Campbell. Eu recomendo muito ler, os livros são maravilhosos, já li todos. Mas, atenção, o foco não é o crime em si, e sim o que acontece depois da condenação, como essas figuras vivem, como é a rotina de dentro da prisão das celebridades. Sim, e ali conta cada um dos criminosos, trazem também outros criminosos que não tiveram os crimes expostos na mídia, né, que foram, entre aspas, casos isolados, mas traz algo mais aberto, né, a convivência entre os penitenciários, como que eu vou dizer para vocês também, cada um tem o seu privilégio ali e como eles conviviam entre si. E também uma coisa interessante demais, que falam dos homens, né, que tem as alas dele, que é a ala masculina, e da ala das mulheres, né? Como que comandavam ali, como que eles viviam entre si, se tinham parceria ou não tinha. Então a série ela aborda muito sobre isso, galera. Então eu super recomendo. O que você acha? Então, a série em si, eu achei muito, como eu posso dizer, muito realista. Mostra muito a característica do pessoal, mostrava como eles estavam desconfortáveis com isso. E vamos dizer, pegou todos os jeitos dos criminosos em si, os atores. Foram muito bons. Eu achei extremamente incrível
no sentido que cada ator ali eles se dedicaram pra pegar os trejeitos, como eu disse pra você. A Marina Rui Barbosa, ela pegou todos os trejeitos da Suzane. Se você vê o jeito que ela fala, ela gesticula, o olhar vibrante que tem, é um olhar totalmente manipulador que a Suzane tem, né, em questão. Eu achei muito incrível a atriz, agora o nome dela? A atriz que fez a Lisa. A Carol Garcia. Isso, a Carol Garcia, eu achei ela muito incrível, que ela realmente, você viu que teve a entrega com a personagem, né, da Elise Matsunaga, e o quanto ali você via o desconforto dela, só que também a entrega do papel. A atriz que fez o papel de Sandrão, que eu achei ali o ápice ali, assim, questão de tudo. Gente, tem uma entrevista, se vocês falarem no YouTube, que eu conversei inclusive com a Thalita sobre, quando foi os anos 2000, por aí, após a prisão da Suzane, ela fez uma entrevista com o Gugu, e nessa entrevista com o Gugu apareceu o Sandrão, que foi preso, né, por sequestro e morte, né, então, do filho da vizinha dela na época, e elas tiveram um relacionamento ali dentro da prisão, e elas fizeram uma entrevista pro Gugu, e se vocês assistirem a série e assistir a entrevista, que deve ter em arquivos ou no YouTube, né, vocês vão ver, gente, é sensacional. Se vocês verem, muito igual. é extremamente igual, gente, não tem o que dizer ali. E fora que também o Felipe Simas, né, e o outro... Kelner Macedo. O Kelner Macedo, né, que eles fizeram os Irmãos Cravinhos. Eu ali achei o ápice, gente, eu achei muito bom. E entra muito na coisa que tem muito ator e atriz brasileiro incrível, que eles merecem terem mais visibilidade por como entregou e como o brasileiro sempre entrega os papéis que eles exercem, né? Ainda mais nas séries, né? Porque infelizmente não é qualquer série que estoura como Tremembé tá hypado. Gente, vamos dizer da atuação do Anselmo Vasconcelos. Gente, que atuação foi aquela? Ele fez a gente pegar um ranço maior ainda daquele velho do Roger. O segundo nome dele eu não sei falar. Mas ele fez pegar um ranço daquele cara maior ainda do que a gente já tinha. Muitos podem lembrar do que aconteceu, que ele dopava as pacientes dele e fazia uma coisa. E ele tá preso, se eu não me engano, foi condenado por 187 anos devido a esse crime, se eu não estiver enganada. E vamos falar da atuação da Bianca Comparato. Mano, a Bianca Comparato, ela atuou super bem, só que assim, vamos dizer, ela fez parecer que a Ana Carolina Jatobá estava sendo muito vítima. E aí esse é um ponto que eu peguei, porque na série em questão, quando, igual a gente estava conversando, os atores e as atrizes trouxeram pro nosso lado, do telespectador, o desconforto, o conforto e a angústia, né? A angústia no sentido da gente ver um pouco mais como é a realidade brasileira ali, como que funciona uma penitenciária, como que é cada lado ali, mas o dela me pegou muito no sentido que entra, igual que eu falei pra você, da culpabilização. Não age, mas aí você vai me falar que a Ana tava culpando o Alexandre Nardoni. Não é isso, galera. A gente diz porque ela tava carregando uma culpa entre si, e o Alexandre Nardoni também carrega uma culpa, né? E lembrando, galera, não estamos passando pano pelo crime que eles cometeram, tá? Nós que estamos até falando hoje que eles não confessaram o que cometeram. Sim. E o caso recentemente foi até reaberto, mostrando novas pessoas envolvidas. Exatamente. Então vamos dar um adentro, galerinha. Não estamos passando pano pra nenhum deles. A gente tá comentando sobre a série. E
essa atriz que ela fez, a Ana, né, Jatobá, Ana Carolina Jatobá, ela trouxe algo que me deixou muito angustiada, porque ela se arrepende pelo que acontece, né, o que aconteceu, só que ela tem aquela culpa e ela vê o que descarregou, né, que ela descarregou nos filhos dela, até que aborda na série, alerta spoiler, pessoal, um diálogo que me mexeu muito. Foi... Ela teve aquela saidinha do presídio para ter um contato com os filhos, ver a família, e o filho dela não queria ficar junto com ela. O filho dela olhou e falou assim, mãe, eu não quero ficar perto da senhora porque meus coleguinhas da escola disseram que se eu tirar nota baixa, você vai me jogar pela janela. Então, olha o impacto que aconteceu, né? Então, eu acho que tentaram sim um pouco vitimizar ela nesse sentido da culpabilização, aquele afastamento que ela teve com o esposo, aliás, né, o Alexandre Nardoni. Mas o que me trouxe muita raiva, nossa, eu falei muito aqui pra Thalita aqui, que a gente tava conversando aqui nos bastidores, foi sobre o Roger, que é o velho que ele fez atrocidades, né? E ele foi preso e ele não se culpa. Ele não se culpa, você vê na série descrita que o ator que faz, né, o personagem do Roger, ele não se culpa, galera. Ele não se culpa. E ele acha que o que ele fez para as mulheres em questão foi um favor, não foi um crime, né? E eu conversei muito com a Thalita também sobre o caso da Suzane. Assim, ela todo tempo tenta manipular tudo e todos. Então, a série ela é muito foda porque traz essa fotografia. Cada criminoso ali dentro, uma sensação, o que aconteceu porque eles estavam ali e qual é o lugar deles lá. E o que me pegou muito foi o Roger. Então, também o que me pegou muito foi a atuação do Lucas, como o Alexandre Nardoni. Sim. A atuação dele, tipo, aquela cena que ele tava montando a maquete do prédio. Sim, pra mostrar meio, tipo, fazer pra uma cena do crime. meio que aconteceu. Isso, uma cena do crime. Mas é uma coisa que não faz sentido a versão dele, que a própria versão do Alexandre, que fala que um assaltante entrou no prédio, só que aí não faz sentido ter entrado apenas no apartamento dele, ter cortado apenas a rede do apartamento dele e ter acontecido isso com a filha dele. É uma coisa que não faz muito sentido por lógica, mas, como foi dito, o caso foi reaberto, está sendo analisado e, pelo que parece, tem novas pessoas envolvidas em tudo, mas a atuação em si de todos os personagens foi muito intensa, deu pra perceber muito a intensidade do que aconteceu. Mostrou personagens que estavam muito contidos e mostrou eles muito desconfortáveis também. Que meio que você conseguia ver na focagem da cara da pessoa como foi. Imagino como foi para os atores ter toda a preparação. Eles pegarem os casos, verem vídeos, entrevistas, o quão deveria ter mexido com eles ali. Eu acho que, por exemplo, da Suzane, no caso, você via o olhar que a Marina... Ela fazia um olhar frio. Exatamente, aquele olhar de todo tempo ela está manipulando. Eu achei muito incrível a entrega da Marina, assim, pros trejeitos, né? Eu também achei muito incrível que particularmente, eu achei muito, gente, eu fiquei muito apaixonada pela interpretação da Carolina Garcia. Da Carol Garcia. Que da Elise. O quanto ali trouxe um pouco o lado humano, né, da Elise, no sentido que realmente ela entendeu o que aconteceu, o que ela fez, e ela estava lá dentro, tendo todos os sentimentos, né, aflorando todos os sentimentos, raiva, culpa, saudade, ainda mais da filha dela, e ela querendo dar a volta por cima ali e fazendo tudo certo. Então me trouxe muito ali a entrega da atriz mesmo, pra gente sentir um pouco ali também, né? E como eu tava te falando, eu considero assim que, vamos dizer, de todos lá,
A pessoa que eu passo mais pano é a Elise, que, tipo assim, Eu super andaria ou com ela de Uber, seria galera. ela ou ele. Sim. E é como eu disse pra você também, eu não sei, né? Eu não sou perita criminal, não é uma visão crua do meu lado de fora, como telespectadora, mas na minha visão, como eu tinha dito, ela só foi pega por conta do vídeo do elevador. Isso. Ela só foi pega por conta disso. Porque toda a construção que foi narrado os fatos, o que aconteceu. Será que também não pode ter sido que ela. Não pode ter sido que meio que começou a investigação por causa do cachorro que encontrou o braço na mala? Também, mas. Não sei. Não sei como te dizer isso. Eu acho que. Foi muito raso ainda. Isso. Porque, né, o Yoki. Yoki. Vamos falar Yoki, mas Vamos falar o Yoki, tá, pessoal? Pra não falarmos nomes aqui, o falecido. Ele era milionário. Então, ele era uma pessoa em evidência, se você reparar. Hoje, se você se tornar uma pessoa trilhardária, dona de uma multinacional, você vai ter vários inimigos. Isso é. Então, assim, você vai ter vários inimigos. Você vai olhar e falar, mas não foi um rato. Será que foi a fulaninha que vende pão? É muito abrangente ali. Até que ela foi pega por conta do vídeo, se você reparar. Porque poderia ter aquele esquema também de outra pessoa ter, assim, acontecido algo, outra pessoa ter matado ele e ter colocado a culpa na esposa. E poderia alegar, ó, foi ela mesmo. Por quê? Porque ela tinha muita briga, muita E rixa. eu fiquei bad, foi como ela passou por aquela blitz com um carro cheio de malas, gente! E a habilitação dela vencida, galera. Não, Vencida. não era habilitação, era o documento. Documento vencido. O documento do carro tava vencido, aí eles liberaram ela por causa que ela tava com o bebê atrás. Sim. Que ela falou que o marido que é muito resolvia falho. isso. O sistema brasileiro é muito falho. Isso é. Isso é totalmente falho, galera. E outra coisa também que eu achei muito, nossa, eu fiquei angustiada assim, o quão é explícito o Tremembé. Eu digo explícito em todos os sentidos, galera, se você imaginar, todos. Tanto sexo explícito, como a corrupção lá em todo o sistema carcerário. Não me processem, mas Não me processem, Não me a gente tá processem. sem dinheiro. A gente tá sem dinheiro, tá? A gente quer monetizar justamente pra ter um advogado. É isso. É verdade. Então, galera, a gente quer... Ali mostra sobre tudo. Sobre sexo explícito. Crime, galera, crime. Existe em todo lugar. Tanto no alto escalão como aqui embaixo. E ali mostra claramente como tem... os policiais são corrompidos. Quem realmente manda ali... Tchau. Tá, azucrina sua tia que tá aí. Corta. Voltando. Como acontece crime de alto escalão, como aqui embaixo também. Lá dentro, policiais, guardas, carcereiros, os bons e os ruins sendo corrompidos. Ali mostra um abuso de poder exorbitante, como teve o caso da diretora de Tremembé, que ela tem um tato ali com os irmãos Cravinhos, querendo algo a mais, querendo ter uma amizade, a gente não sabe, que deixa meio Isso. explícito ali, ou ela quer algo a mais do que um sexo casual, ou ela queria ter uma amizade com uma intenção ali de troca de Eu acho moeda. que ela queria ter uma amizade com intenção de troca de moeda. Que meio que, como eu tava te falando, o que pegou, tipo, a casa caiu pra ela foi quando foi divulgado aquele livro Diário de Tremembé. Sim. Que vamos dizer, gente, é um livro que nós queria muito ler. Uhum. Vamos dizer, o livro foi lançado e foi proibido a venda um mês depois do lançamento. Parece que foi um mês depois do lançamento. Onde um dos detentos lá, eu esqueci o nome, se eu não me engano, ele é ex-prefeito de uma cidade do interior de São Paulo. Ele também era jornalista.
E ele escreveu muita coisa nesses livros, onde esses livros estavam contando sobre todos os presidiários, o que ele achava da história de todo mundo, e estava contando até da direção do presídio. Sim. Então, né, esse livro, né, o Diário de Tremembé, eles era uma verdade nua e crua, pessoal. Ali, como tudo acontecia. Desde dos relacionamentos dos presidiários, as alas, né? Cada construção de cada crime ali ocorrido, né, com os presidiários, os manda-chuvas, no caso, que era a diretora, os carcereiros, os policiais, né, e como que eram as visitas, como que tinha coisas ilícitas acontecendo lá dentro, passava com vista grossa, troca de moeda. Então, eu particularmente queria muito ler, mas infelizmente a gente não achou, né, amiga? Não achou. Então a gente vai ter que se contentar com a palhinha da série mesmo. Vamos falar da imagem e fotografia da série? Com certeza. O que você acha? Então, eu achei que foi um espetáculo. Não, aqueles tons, sendo a Marina atuando. Gente, a Marina atuando me deixou de queixo caído. E vamos dizer, como eu tava explicando pra Gi, que ela falou assim que a Carla Dias atuou melhor como a Suzane do que a Marina, eu expliquei pra ela o seguinte, tipo, eu expliquei pra ela na minha visão como funciona. A Carla Dias interpretou a Suzane como adolescente, dos 16 para os 18, até ela ser pega. E a Suzane, ela foi interpretar, e a Marina foi interpretar no quesito quando ela já estava mais velha, quando ela foi para Tremembé. Vamos considerar, vamos dizer, o crime aconteceu foi em 2002. Isso, o crime aconteceu foi por volta de 2002, só que a Suzane foi pra Tremembé por volta de 2009, se eu não me engano. Aí por isso que teve a mudança das atrizes, ficou muito boa as duas atuações. E vamos dizer, aquela paleta de cores fria do fundo, onde mostrava o presídio. A jogada das câmeras. A jogada das câmeras, a câmera que se aproxima do rosto. Pra pegar mais a emoção. Mostrando o desconforto, a tensão, o silêncio. O clima opressor. O clima foi muito condizente. Tipo, foi o que fez eu querer assistir. Foi o que fez eu assistir até o final. E mostrou muito de modo realístico. E fora também, galerinha, que além da fotografia, eles mostram muito a arte, né, da ambientação. Aquela ambientação fria, crua, dentro de um presídio. De como cada presidiário ali é tratado, como que eles vivem, o que eles estão comendo. Cada um ali tem o seu grupinho, até para autoproteção. Eu achei muito incrível os diálogos também, que é uma fotografia de certa forma, porque se você pegar e você ver o diálogo de cada um ali, mesmo que seja que nós, brasileiros, estamos acostumados a ter um certo diálogo, ali dentro é mais marcante, né? Porque nós não estamos lá dentro para saber. Então, às vezes, aqui fora nós temos uma reação e lá dentro mostra que a reação é totalmente diferente. O que aconteceu de fato, o porquê, às vezes, você entra de um modo, a prisão muda você. Muda a forma que você fala, o modo que você gesticula. E lá mostra muito isso. A mudança até transição dos personagens, assim, antes, durante, né, após os crimes e após ali convivendo, né, dentro da penitenciária. Então, bem isso que você falou. Então, mais do que um crime, mostrar um estudo psicológico, você acha? Sim, é um estudo psicológico no fato, porque é um true crime, né? E a psicologia, ela sempre tá mudando, né? Se você reparar, porque sempre, gente, aparece uma coisa nova. Ali, na minha visão, como telespectadora, tá, gente? Eu não sou nenhuma psicóloga, não sou perita criminal, não trabalho na área de criminologia, mas eu ali vejo que cada personagem ali, mesmo que os atores trouxeram o melhor, teve todo um estudo, toda uma jogada,
sim, foi algo estudado, é algo que é para você prestar atenção aos sinais, a forma de como cada pessoa sabe lidar com alguma situação. Por exemplo, gente, a Suzane, ela na série mostrada, ela manipula tudo e a todos. Tudo e a todos. Igual da saída dela de um outro presídio. Qual era o nome do outro presídio que ela estava? Eu não lembro. Não lembra, né? Ela estava em um primeiro presídio. Ela teve uma rebelião lá, que as outras presas tentaram matar ela. Ela pediu para ser mudada para Tremembé, né? Outro presídio. E eles não queriam mudar ela, né? Então ela, na série, tá, galera? Eu não estava lá. Já deixando claro para vocês que a gente tá falando sobre a série. Na série aborda que a Suzane tenta a todo modo manipular o diretor do antigo presídio e de fato ela consegue, porque tem muitos diálogos, ela deixando de uma forma extremamente sugestiva, dizendo, ai, vou fazer o que você quiser, e tem toda aquela jogada, e homem, né? Homem não pensa. Aí ele simplesmente cedeu, né, aos encantos da Suzane, só que acabou que ela no final acabou denunciando ele por assédio. Essa denúncia ocorreu de verdade. Sim. E o juiz denunciado da época, ele ficou alguns dias suspenso pelo que aconteceu. Então meio que deu pra mostrar a jogada dela, que, por exemplo, ela sempre tá tentando se proteger, proteger a si mesma de alguma maneira. Que nem ela chegou em Tremembé, ela foi aos rodeios ela descobriu que a Sandrão era quem mandava no presídio, mandava e desmandava. E ela foi rodeando até que acabou com o relacionamento dela com a Elise, com quem ela estava se relacionando na época. A qual, na entrevista, a Sandra até falou que não estava se relacionando com a Elise. Exatamente. Exatamente. E outra coisa que eu também achei muito incrível é as saídas, né? Não mostrou porque acabou, mas agora eu tô ansiosa pra saber como que eles estão aqui fora, né? Porque lá dentro mostra que cada um tava com a sua arma, tava usando o que tinha pra se defender. A Suzane, a manipulação, os irmãos Cravinho, eles não queriam ter mais nenhuma aproximação, não queriam saber mais da Suzane, mas de certa forma acabou afetando eles demais ali. Igual essa semana saiu que um dos irmãos Cravinho sofreu um acidente de moto aqui por São Paulo. Foi perto da casa onde moravam os pais da Christopher. Exatamente, então esse crime afeta eles até hoje. Nossa, agora eu esqueci geral o que eu falei. Pera. Enfim, essa parte você corta, tá? Enfim, galera, como eu e a Thalita a gente acabou de dizer, a série ela é incrível e é um estudo totalmente psicológico. Porque se você focar muito, galera, as mensagens estão entre linhas. Vocês não podem colocar só dar play na série e sair pra fazer uma pipoca. Não, você tem que extremamente focar. Você vai ver ali como que foi cada criminoso, como que eles atuam, tipo, como que aconteceu os crimes. De fato, tem criminosos ali que estão arrependidos de certa forma, mas alguns não. Eu achei, até hoje, que eu fico muito besta sobre a manipulação da Suzane. Ali me quebra muito. Então, e também mostra lá como eles lidam, por exemplo, mostra o casal Nardoni lidando com a culpa, o arrependimento do que fez, e mostra a Elise também lidando com o arrependimento do que ela fez, que tecnicamente ela perdeu contato com a filha dela, e até hoje, se eu não me engano, ela não tem, os avós proibiram ambas de terem contato. Mostra também os irmãos Cravinhos, tipo, o Daniel deu pra ver que ele estava muito arrependido do que aconteceu. E mostrou a ausência do acontecido. A ausência do acontecido, eu acho que foi mais com a Sandrão e com a Suzane. Porque, meio como a Gi falou, a Suzane usa muita manipulação
E a Sandrão parecia que queria mais era O dinheiro. o dinheiro. E visibilidade, gente. Porque, querendo ou não, o caso da Sandrão chocou, mas não teve tanta visibilidade como a Suzane teve, né? E tem até hoje, né? Porque o caso dela tem mais de 20 anos, né? 20 anos. Mais de 20 anos e até hoje choca o país inteiro, galera. Então ela, uma usou a outra ali na minha visão, porque a Sandrão também queria visibilidade. Porque o caso dela era um dos poucos casos que teve, mas foi um pouco isolado, não teve aquela comoção nacional como da Suzane, né? Como da Elise, o caso Nardoni, né? O caso da Isabela Nardoni. Então, trouxe muito isso, né? Que ali era um meio de sobrevivência. A Suzane, ela teve aquela tática de sedução, de manipulação, para ter um relacionamento com a Sandrão, e a Sandrão aproveitou a visibilidade que a Marina não, a Suzane tinha na época e tem até hoje, né? Até que até hoje, galera, a Sandrão, ela convive, né, teve a liberdade dela e tudo mais, pagou pelos crimes dela, e ela vive de uma forma discreta. Ela não gosta de se aparecer na mídia, ela gosta de ter o caso dela bem abafado, bem quietinha no canto dela. Só que hoje, mesmo assim, com o caso da Suzane, mesmo que ela faça algo, ou bom ou ruim, sempre vai repercutir, né? Porque foi um caso que chocou totalmente o país. E choca até hoje. Isso. Então, Tremembé é uma série corajosa, que mexeu com a gente muito. E eu acho que mexe com qualquer pessoa que for assisti-la. E o elenco foi um elenco maravilhoso. Escolhido a dedo. Muito bom. Foi muito escolhido a dedo. Teve uma fotografia marcante, uma narrativa tensa e vamos dizer, foi como eu tava explicando pra Gi. Gente, se for ver no conceito nacional atual, foi a melhor série que saiu atualmente. Sim. Eu acho que o BR, assim, eles têm muito casos. Tipo assim, tirando essa série Tremembé, uma série que me chocou muito foi o do Maníaco do Parque, né? Ele tá pra ser solto. E ele tá pra ser solto. É outra série também, tem na Prime Video, uma série BR, que eu particularmente, eu assisti e eu fiquei muito, galera, desconfortável. Sei que não tem nada a ver com vídeo, mas é trazendo o que tem. Quem sabe futuramente a gente fala dela. Também, porque é uma série que totalmente me chocou. E são poucas coisas que trazem mesmo a verdade nua e crua de série brasileira, porque algumas séries em questão sempre tentam maquiar, não trazer algo mesmo que dê um baque na gente, como Tremembé. Tremembé, eu acho que a série Tremembé me trouxe um impacto tanto positivo como negativo no sentido de me dar aquele desconforto e olhar e dizer, mas aconteceu isso mesmo, sabe? De você ver as atuações ali, o desconforto, o quão os atores e atrizes se entregaram para cada papel. E teve aquele estudo, como que deve estar a cabeça desses atores e atrizes, né? De terem pegado fatos reais e ter trago, né, para atuação. E também os jogos de cena, as músicas melancólicas, aquela coisa... Tinha muita música que não era melancólica. Verdade. Pessoal, outro spoiler. Tem muito forrozinho. Muito forrozinho. Gente, tem a música do Grilo. Do Grilo. Música do Grilo, gente, que é um cantor famoso, tá estouradíssimo, que é forró. Que é um gênero de forró. E é muito bom. Eu gosto muito dessas brincadeiras. Que corta pro melancólico, aí depois vai pra uma... Tudo caindo aqui. É uma maravilha. Deixa cair. Deixa cair. E traz muito aquela coisa divertida, assim, de estar acontecendo uma cena impactante, que você vai e elas capturam você com uma música mais leve, uma música mais festejante, aliás, galera, desculpa. Então eu peguei muito isso, essa referência. Eu, particularmente, não aguentei, dei risada quando eu vi a música do Grilo. Mano, eu dei risada. Teve muita coisa que eu dei risada. Que nem eu tava falando com a Gi.
de uma coisa que aconteceu na série, só que eu acho que eu não vou citar essa coisa, que todo mundo deve ter visto, que meio que, vamos dizer, aflorou a internet desde quando a série saiu. Então, quem sabe a gente cita futuramente. É, a gente não pode citar agora, porque senão acaba toda a magia da série, gente. Isso. Vocês têm que assistir mesmo. Aqui é como eu disse pra vocês, é um debate, né, sobre a minha visão, a visão da Thalita. A gente trouxe um pouco assim por cima, galera, porque tem tantas outras coisas que a gente quer trazer pra vocês, mas aí vocês não vão poder assistir a série, né? Porque se a gente dá tudo também, vocês não vão pegar o final de semaninha, assistir ali com E é só 5 na casa de episódios. E é 5 episódios, galera. Vocês podem parar de preguiça. 40 minutinhos, pega aí final de semana aí que vai estar frio. Pra vocês que são casados, ou que namoram, ou tá com ficantezinho, fica Você juntinho. acredita que meu marido ficou com medo na hora que tava passando a Elise Madison? Olha, gente, eu sou amiga do marido dela e eu sou uma amiga dela. Sou madrinha dos dois. O que você acha? Gente, Até vai! Rafael vai sair correndo. Eu te amo, irmãozinho, mas a gente sabe a verdade. A gente sabe a verdade. Então, se você curte séries baseadas em crimes reais, essa é uma parada obrigatória pra você fazer. É só 5 episódios. Recomendamos. Quem já assistiu Tremembé, Assista de novo. comenta aqui embaixo e assista de novo pra falar os pontos que vocês gostaram ou não. E se inscrever no canal, que a gente tá querendo crescer. É. E o nome... Qual vai ser o nome? Vamos conversar sobre isso ainda. Agora, a gente vai conversar agora, A galera. gente vai conversar agora sobre isso. Porque o que acontece, galera, eu falar pra vocês, eu estou caindo agora de paraquedas, porque eu sou intrometida nas coisas, e como eu e a Thalita, a gente gosta muito de terror, horror, true crime, livros, então, por que eu falei pra ela? Porque eu não posso me intrometer também, né, me aparecer também. Mas é isso, galerinha, curtem, compartilhem bastante o vídeo com vocês, façam a gente crescer, eu particularmente peço pra vocês opiniões construtivas pra gente melhorar o canal. Tragam também pra gente assuntos, séries, casos que vocês querem que nós falamos também, porque nós queremos ter essa participação com vocês, que vocês ajudem a gente. E também, pessoal, compartilhem bastante, porque é um assunto que também merece ser debatido também, trazendo os great topics aí. Ainda mais uma série brasileira, gente. Vamos parar de ficar um pouco na parte gringa aí, porque também tem casos maravilhosos do nosso BR, tá bom? E é isso. Bye! Um beijo, bye!